Vamos lá. Tá. E antes de a gente começar a falar da aula, deixa eu passar uma informação para vocês. Semana que vem é semana de defesa do TCC. A gente vai estar, então, empenhado com isso. Eu vou estar no horário da aula de vocês, fazendo parte de uma banca. Então, a gente não tem aula, mas todos estão convidados para participar. Vocês vão receber, vai estar aqui na aula o link. E não sei se vocês receberam já alguma informação, alguma mensagem da coordenação falando sobre isso? Ou ainda não? Tinha ido no grupo lá, do nosso grupo lá no WhatsApp, que não ia haver aula semana que vem. Por devido aos projetos de defesa. Tá, e aí é bom que vocês participem, primeiro para ver o que acontece, porque daqui a pouco vocês estão passando por isso também, né? Então já ter uma noção do que é, como é que funciona e tudo mais. E eu não sei se foi avisado isso, mas a participação de vocês gera um certificado de participação que vocês podem usar como atividade complementar depois. Eu só não sei exatamente como é que vocês vão fazer, se é só entrar ou tem que colocar o nome lá no chat, alguma coisa assim, mas devem avisar vocês direitinho como é que é essa participação, tá? Mas participem o máximo possível durante a semana, vai ter, todo dia vai ter, de manhã e de noite, então deem uma olhadinha nos temas, se tem algum tema assim que seja interessante para vocês, que chame a atenção de vocês, assistam, porque vale a pena. Vocês já vão perceber como é que é o formato da coisa, a apresentação, a defesa do TCC, tá? Já vão ver mais ou menos como que são abordados esses assuntos também, tá bom? Tranquilo. Deixa eu colocar lá para a gente apresentar. Hoje vamos falar da saúde da criança e do adolescente. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Apareceu? Tá. A aula é bem curtinha. Na verdade, a gente está terminando de passar as informações da disciplina para vocês. Então, ela é bem curtinha. Acho que numa meia hora, mais ou menos, a gente já encerra. Então, dentre os vários programas que a gente tem lá do NASF, a gente tem um programa específico para saúde da criança e um programa específico também para a saúde do adolescente. Então, foi percebido, num determinado momento, que mesmo existindo o programa de saúde da família e tudo mais, o programa em si acabava dando mais uma ênfase para os adultos e acabava deixando um pouco, não de lado, mas não estavam prestando a devida atenção nem para criança, nem para adolescente. Lembrando que criança tem necessidades diferentes do adulto e o adolescente também tem necessidades diferentes do adulto. E alguns estudos mostraram que a gente tendo aí cerca de 16 milhões de crianças com menos de 5 anos, dessas crianças, das mortes de crianças nessa faixa etária, quase um quarto, quase 25%, aconteciam por situações e problemas bem simples e facilmente resolvíveis. Então, percebeu-se, né, que aí na faixa de 23% dessas mortes eram por doenças infecciosas, doenças respiratórias ou distúrbio nutricional. Vejam só, a criança, muitas vezes, os problemas nutricionais são tão fáceis de resolver, muitas vezes é só um processo de incentivo das mães, principalmente lá no início, né, para fazerem a manutenção do aleitamento. Muitas vezes as mães querem se livrar disso logo, né, então, dentro desse programa tem
atividades e ações específicas para fazer com que, tentar convencer as mães a aumentarem esse prazo de amamentação e não largarem o leite materno cedo, assim, porque uma boa parte dos problemas nutricionais das crianças estão ligados a isso, a esse desmame muito rápido. E então, quase um quarto dos problemas com morte de criança eram problemas tratáveis, né? Problemas que poderiam se resolver facilmente se as crianças fossem acompanhadas, fossem tratadas, ou mesmo fosse feito programas de proteção e promoção da saúde. Desculpe. Então, foi criado em 84 o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, dentro do NASF. E aí, dessa forma, começaram a criar algumas ações, né, baseadas mesmo em cima das necessidades principais das crianças, e em cima dos problemas que foram detectados que poderiam ser resolvidos facilmente. Então, os focos são crescimento e desenvolvimento da criança, o aleitamento materno, orientação nutricional, assistência a doenças diarreicas e infecções respiratórias agudas e a imunização. Basicamente, com isso, dá para se diminuir muito os problemas de morte de criança, porque são esses os pontos principais que vão fazer com que as crianças tenham também uma qualidade de vida melhor. Então, na questão de crescimento e desenvolvimento, por exemplo, o acompanhamento que pode ser feito, né? Então, levar a criança na unidade de saúde, ela ser medida para verificar se o crescimento está sendo normal, ela passar por um processo de pesagem para ver se ela está adquirindo peso conforme a necessidade. Esse tipo de ação já pode identificar alguns problemas que podem ser, então, resolvidos já desde o começo. Então, de repente, uma criança não está crescendo o suficiente, vamos ver se não é problema de aleitamento, se não é problema de alimentação. Se é problema de alimentação, então vamos orientar a mãe em relação à questão nutricional, detectar o problema, ver se, de repente, a mãe não está oferecendo comidas que não deveriam ser oferecidas, não está substituindo comidas por comidas só calóricas, mas que não tenham, né, nutrientes, nada disso. Então, é possível se detectar facilmente o início dos problemas, os problemas no início, na verdade, quando se faz esse acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança. Então, a gente tem um crescimento normal, né, é um padrão. Quando a criança desvia disso, ou porque não está se desenvolvendo, né, em questão de altura ou em questão de peso, já dá para começar a se buscar o porquê disso. Se é algum problema nutricional ou se é algum outro tipo de problema que pode estar acontecendo e demonstrando isso na forma de um desenvolvimento deficitário. O aleitamento materno, né, então, é um problema bastante grande que está muitas vezes relacionado com o desejo da mãe de não dar mais o leite, por vários motivos, né? Às vezes a mãe acha que o leite é fraco, a gente ouve muitas pessoas falando, né, meu leite é fraco, não sei o quê, por isso que eu parei, por isso que eu vou parar. Não existe leite fraco, né? Então, muitas vezes é necessário fazer o incentivo da mãe para que ela, né, e demonstrar a importância do aleitamento para que ela não pare precocemente e faça lá o processo de aleitamento o maior tempo possível. A questão da orientação nutricional também é muito importante, né?
as necessidades de uma criança em relação à alimentação, aí já falando de uma criança um pouco maior, elas são diferentes das necessidades dos adultos, e as mães, muitas vezes, elas não têm essa noção, então, participando de programas de orientação e tudo mais, elas podem, de repente, adaptar a alimentação das crianças para que realmente as crianças cresçam saudáveis e dentro do esperado. Assistência a doenças diarreicas e infecções respiratórias agudas são causas comuns de morte de crianças, né? Falar que criança morre por diarreia é uma coisa que chega até a parecer absurdo, mas existe essa questão. Claro que está ligado com outros fatores, como falta de saneamento básico e tudo mais, não é simplesmente por acontecer, é porque está faltando alguma coisa realmente, e às vezes não se consegue combater isso com facilidade, porque o saneamento é deficiente e a utilização de água é água que não é tratada e tudo mais, mas a gente pode, né, de algumas formas, orientar também a população a o que fazer quando ela não tem água tratada, não tem água encanada. E, né, orientar também quando ela não tem esgoto e precisa utilizar uma fossa, por exemplo, ou qualquer outro tipo de sistema mais alternativo, né, e a gente tem como trazer informações, então, para tentar diminuir isso bastante. Às vezes, algumas orientações são suficientes para que a criança não volte a ter doenças diarreicas e não venha a ficar fraca e, às vezes, chegar até a morte. E as infecções respiratórias estão ligadas, muitas vezes, com a própria... às vezes até com a própria deficiência de imunidade pela falta do aleitamento, né? Em crianças mais jovens, e nas crianças um pouco mais desenvolvidas, estão ligadas muitas vezes até com as próprias condições de vida e a questão do ambiente mesmo, mas é possível se minimizar isso. E, finalmente, a imunização, importantíssima, a gente estava falando de imunização agora, né? É importantíssima, tem que ser feito todo o processo de imunização das crianças, e às vezes a gente precisa, de alguma forma, ter um incentivo para as mães para que elas realmente façam o processo de vacinação de forma correta nas crianças e, né, protejam essas crianças de problemas de saúde. Em relação à imunização, existe todo um programa do governo federal que é responsável pela imunização das nossas crianças, né? E é um programa eficientíssimo, é um programa assim que muitos lugares do mundo aplaudem pelo fato de ser um programa bem abrangente e bem completo. A gente conseguiu erradicar poliomielite, né, por um processo de imunização que acabou atingindo todas as crianças, né, então todas as crianças foram vacinadas, zerou a poliomielite no Brasil por isso. O sarampo tinha zerado, começou a surgir alguns casos nos últimos anos, indicando que algumas crianças acabaram por não serem vacinadas e, dessa forma, o sarampo voltou a aparecer, né? Então teve alguma deficiência em algum ponto, e muitas vezes essa deficiência está ligada com a falta de conscientização dos pais, que não vacinam, esquecem de vacinar, esquecem de levar para tomar as doses na época certa, e às vezes a criança passa a não ter a proteção total como deveria ter. Bom, depois da criação desse programa, o que se percebeu?
alguns pontos positivos começaram a aparecer. Que pontos? Redução das taxas de mortalidade na infância. Então, só o fato de se fazer, focar mais nas crianças, né, o próprio NASF, com esse programa de saúde da criança, focar mais nas crianças e ter atividades, então, ações voltadas para as crianças, teve uma redução de taxa de mortalidade na infância bastante significativa. Teve diminuição de mortalidade por doenças diarreicas e infecções respiratórias. Vejam que, na verdade, são pequenas ações, não são nem ações grandiosas, que custem bilhões e precisem de equipamentos, precisem de muita tecnologia, são ações simples. Diminuição da ocorrência de desnutrição na infância, então só o acompanhamento, né, pesagem, a questão de acompanhamento nutricional, tudo mais, fez com que diminuísse também bastante a questão da desnutrição na infância. E o controle das doenças imunopreveníveis, incluindo-se aí a erradicação da poliomielite. Como eu comentei, está tendo algumas falhas aí, não é por falta de vacina, não é por falta de campanha de vacinação, mas é mais por falta de conscientização de alguns grupos da população. Tem voltado algumas doenças? Tem. Não deveriam, porque o nosso programa de vacinação da infância é muito bom mesmo. Mas ninguém é obrigado a tomar vacina, quer dizer, as crianças são obrigadas, né? Os pais são obrigados a vacinar as crianças. Eu sei que existem algumas coisas que estão ligadas diretamente assim. Se a criança não tiver tomado certa vacina, ela não pode ser colocada na creche, ela não pode ser colocada na escola pública. Tem algumas amarras para fazer com que as pessoas vacinem realmente os filhos, né, e não deixem de simplesmente dar uma imunidade para eles com algo que é gratuito, né, que eles não precisam ter nenhum tipo de custo. Então, tem algumas amarras assim, mas, de uma forma geral, isso é cumprido, mas tem alguns casos onde a gente percebe que a vacinação não foi feita exatamente pelo aumento de algumas doenças ou pelo aparecimento de doenças que estavam praticamente erradicadas. Dentro das atividades que são desenvolvidas dentro do programa de saúde da família e com os agentes comunitários, a gente tem um outro programa chamado Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. Esse programa, nossa, o pessoal do serviço público adora criar uma sigla, né? A sigla disso é a IDPI. Então, esse programa é uma estratégia que visa o quê? Integrar ações de promoção de saúde da criança por meio da assistência aos aspectos preventivos e curativos, ou seja, além daqueles programas específicos da saúde da criança, as crianças, elas são colocadas, sim, dentro dos programas normais de promoção da saúde, seja para adulto ou para criança. Então, tudo aquilo que é feito pelo próprio programa de saúde da família é estendido para as crianças também, além desses programas específicos que a gente falou. E dessa forma, a gente tem aí, então, um acompanhamento mais próximo das crianças. Não que as crianças fossem, antes desses programas, que elas fossem relegadas, deixadas de lado, não, mas não se dava a devida atenção para as crianças como elas necessitavam, pelo fato de elas não serem adultos, elas não terem as mesmas necessidades que os adultos, elas terem necessidades diferentes, porém, terem necessidades iguais também. Então, elas estão expostas aos mesmos problemas que os adultos e tudo mais,
E tem mais os problemas que são da própria idade, né? Então, a partir disso, se criou, então, esses programas para abranger a criança como um todo, tratando ela com as mesmas ações que são realizadas para os adultos e já eram realizadas anteriormente e trazendo as ações específicas. Para isso, os profissionais também são treinados, né, para reconhecer as diferenças que existem entre os adultos e as crianças e conseguirem, então, fazer uma abordagem mais voltada para as crianças quando necessário. Então, existe todo esse treinamento e os diagnósticos são feitos aí pelo próprio, são conseguidos de serem feitos com mais facilidade pelo próprio treinamento que os profissionais que atendem essas crianças têm. Então, eles conseguem fazer o diagnóstico, muitas vezes, né, diretamente com a criança, né, abordando a criança de uma forma especial para que ela possa relatar os seus sinais e sintomas, o que ela está sentindo, na verdade, e também unindo isso com as informações que são passadas pelas pessoas responsáveis, sejam pais ou qualquer outro responsável. Então, eles são bem treinados exatamente para isso. Conseguir abordar a criança de uma forma que ela relate com clareza aquilo que ela está sentindo. Coisa que, se você não tiver um treinamento específico, pode ser que você não consiga retirar isso da criança, retirar essas informações. Então, dessa forma, com um bom treinamento, os profissionais da saúde conseguem fazer bem esse trabalho. A principal característica da atenção integrada a doenças prevalentes da infância, existe uma frase que foi tirada do próprio programa que fala que a principal característica é a focalização da atenção nas populações de maior risco e a revitalização do nível primário de atenção, tornando-o mais resolutivo e capaz de prestar atendimento de qualidade às patologias de maior prevalência na população infantil. Ou seja, dá o devido valor e dá a devida atenção àquilo que a criança está relatando, né, dentro daquele nível primário de atendimento. Então, fazer acontecer o mesmo tipo de atendimento que no adulto, né, mas fazendo uma focalização maior no que é prevalente na população infantil. Então, ficar mais atento, na verdade, àquilo que é comum nas crianças e sem tirar o foco do todo, né? Então, como eu falei, os profissionais acabam sendo treinados, tem treinamento específico para conseguir abordar essas crianças e conseguir retirar delas as informações que são importantes, né? Então, a abordagem tem que ser diferente, não pode ser uma abordagem igual à abordagem que é feita para adulto, e, ao mesmo tempo, então, esses profissionais conseguem retirar as informações que são necessárias, né, e, de uma certa forma, unir essas informações que são retiradas das crianças a outras informações que são observadas dentro de um processo de anamnese. Exemplo: avaliar se a criança está gravemente doente ou não, se necessita ser referida a um hospital com urgência ou se o tratamento pode ser feito no ambulatório ou domicílio. Então, aqui a gente tem essa situação, né? No caso, o médico, ele rapidamente, abordando a criança dentro daquele processo de treinamento que foi feito, ele consegue avaliar, com as informações coletadas, se a criança está doente com gravidade ou não, porque muitas vezes a gente sabe que a criança
ela não sabe, muitas vezes, se você não estimular ela direito, ela não sabe dizer o que ela está sentindo, se aquilo é uma coisa ruim, ou se aquilo não é uma coisa ruim, se é dor, se não é. A criança, muitas vezes, ela não sabe definir exatamente o que ela está sentindo, então precisa de uma abordagem específica, né? E assim, o profissional consegue, então, detectar rapidamente se aquilo é grave ou não, se aquilo pode ser tratado em casa, se for o caso de estar sendo avaliado a criança, né, conforme a gravidade, então se ela pode ser tratada em casa, ou tem que fazer um tratamento ali na unidade de saúde, ou se precisa ser levado para um hospital. Então, isso está ligado muito mais com o treinamento e a forma de abordagem do que qualquer outra coisa. Então, faz muita diferença. Então, são ações simples, vejam só, treinamentos, não precisa de equipamentos sofisticados, não precisa de gastos excessivos, não precisa de absolutamente nada, é só mudar a forma de se trabalhar, e a gente tem bons resultados. Para ajudar nesse acompanhamento que é feito, tudo isso é registrado. Então, lá dentro das unidades de saúde, todas as ações que são feitas com os pais ou com as crianças, os processos, imunização, tudo isso é registrado hoje dentro de um sistema. E é registrado também ainda no papel, então a gente tem um documento que é o cartão da criança, onde esse cartão da criança tem lugar para se registrar tudo o que acontece, tem várias informações e tudo mais. Aqui eu tenho uma foto, eu não consegui baixar de lugar nenhum esse cartão mesmo, para poder mostrar melhor para vocês. Então, é um documento que pode ser carregado pelos pais, né? E pode ser solicitado, e a cada vez que a criança for atendida. Esse aqui é um modelo mais antigo, esse aqui é o modelo mais recente. Eu não consegui nenhuma foto, nada desse modelo mais recente aberto para mostrar para vocês. Mas o que tem? Tem espaço aqui para informações, várias informações diferentes. Então, por exemplo, fala de aleitamento, tem espaço para colocar os dados da criança, tem espaço para colocar as vacinas que já foram aplicadas na criança, tem espaço para ir anotando o peso e a altura, para ir verificando o desenvolvimento e tudo mais. Então, é um cartão que é importante que os pais mantenham isso e mantenham sempre preenchido, para poder ir acompanhando o desenvolvimento da criança. Esse novo modelo eu não consegui, existe um lugar para baixar, mas eu estava com problema no PDF, não consegui abrir esse PDF. Então, nele constam informações sobre o crescimento e desenvolvimento da criança, seu estado vacinal e ocorrência de agravos e condições perinatais. Então, se ele tem problemas já descobertos, tudo mais, tudo isso vai sendo anotado. Aconteceu alguma situação, teve um problema de saúde, tudo isso é anotado. Então, além disso, né, tem outras informações, desenvolvimentos esperados, principais direitos da criança e deveres dos responsáveis, que estão ligados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem várias informações ali. É bastante importante que os pais mantenham esse material. Falando da saúde do adolescente, também é outro grupo que, por muito tempo, foi também não deixado de lado, mas ele foi considerado como sendo adulto, né, recebendo, então, o mesmo tratamento dos adultos, mas a gente tem que lembrar que os indivíduos aí que a gente considera como adolescentes, que hoje falam que são os que estão na faixa de 10 a 19 anos, eles têm necessidades diferentes, eles estão numa época diferente da vida, eles estão em fase de crescimento, fase de mudança hormonal,
e outras coisas mais. Eles estão começando a entrar num processo de socialização mais adulto, muitas vezes começando a entrar no mercado de trabalho. Tem gente com 19 anos que já está na faculdade, né? Então, eles são diferentes das crianças e são diferentes dos adultos. Eles têm necessidades diferentes, né, que não são mais as necessidades das crianças, mas não são necessidades que estão ligadas com o adulto. Então, também por muito tempo eles foram tratados da mesma forma que os adultos, e as questões específicas da idade eram deixadas também um pouco de lado. Então, para isso, também foi criado um programa pensando na questão do diagnóstico precoce, tratamento e recuperação e promoção da saúde do adolescente, do jovem, né? Pensando, então, nos problemas dele, pensando nas necessidades dele e pensando que ele não é um adulto, ele está se desenvolvendo ainda. Então, as necessidades são diferentes. Um adolescente, por exemplo, vai ter uma mudança hormonal gigantesca, e tudo isso traz reflexo nele, e tudo isso muitas vezes pode trazer necessidades diferentes que o adulto já não tem, porque o adulto já está com um nível hormonal estabilizado, estabelecido e pronto, né? Então, é bastante importante que se faça ações, e a gente chama de ações integradas, porque essas ações não são só ações de saúde, estão ligadas com outros setores também, esporte, educação, vários setores diferentes. Daí, em 1989, foi criado o Programa de Atenção à Saúde do Adolescente. Então, criado com o intuito de realmente estabelecer um formato diferente de atendimento, né, e de acompanhamento desses adolescentes, de forma a conseguir realmente atingir esse público da forma mais efetiva possível, trabalhando diretamente em cima do que do adolescente, não aqui tratando o adolescente como um adulto, mas tratando em cima dos problemas que estão ligados diretamente com ele. E, basicamente, então, criou-se um programa totalmente voltado para adolescente. Vai se deixar de lado as questões de ações que são realizadas para adulto? Não, da mesma forma, eles vão participar de ações que são voltadas para adulto, mas vão ter ações específicas para ele, né, dentro dos problemas que eles passam no dia a dia. E aqui os principais problemas listados dentro do próprio SUS e as prioridades de ação, então as formas de tentar resolver isso, estão colocadas dentro desse quadro. Quais são os problemas? Então, a violência sexual doméstica, os homicídios e uso de drogas. Que tipo de ação que o SUS faz para tentar resolver esses problemas? Vigilância, informação contínua e ações educativas para adolescentes, famílias e sociedade. Então, na verdade, ficar de olho na questão da vigilância mesmo. Então, está sofrendo violência de alguma forma, está com problemas de uso de drogas, o nosso sistema de saúde pode fazer esse acompanhamento, ele pode detectar e acompanhar esses tipos de problema e ver o que pode ser feito. No caso de violência, se for violência sexual, ele pode, o sistema, lá pelos profissionais do tipo psicólogos e tudo mais, podem auxiliar no encaminhamento para a justiça e tudo mais, dependendo do caso. No caso de uso de drogas, por exemplo, participar de programas, de ações para evitar que isso venha a acontecer, ou se já tiver estabelecido programas para tentar retirar esse grupo desse problema e assim por diante. E envolvendo não só os adolescentes, mas envolvendo diretamente as famílias e a sociedade como um todo.
Então, não pode ser feito nenhum tipo de ação somente voltado para o adolescente. Outro problema grande, morte por causas externas. Acidente de trânsito, principalmente, mas hoje a gente tem visto muito um outro tipo de morte relacionado com os adolescentes, que está ligado com o problema de violência, né? Então, principalmente nas grandes cidades, nas periferias, a gente tem visto muito isso. O aumento de violência e, por consequência, muitas mortes nessa idade. Então, tem que, na verdade, as ações do SUS colocam esse adolescente como promotor da saúde. Então, conscientizam esse adolescente para que ele replique essas ações, a educação, e quando é em relação ao trânsito, ele realmente se conscientiza. Então, hoje a gente vê muito, né, e é responsabilidade do nosso serviço de saúde, aquelas crianças que, na verdade, elas já são educadas desde a escola, né, não necessariamente lá no SUS, mas a escola auxilia, por isso que são ações integradas, né, mas aquela criança, então, que ela acaba tendo uma conscientização e ela mesma começa a corrigir seus pais. Olha, você está na velocidade superior à velocidade permitida. Você não deu a seta, você não respeitou a regra de trânsito, não colocou o cinto. Então, a gente vê isso bastante e está ligado, então, com essas ações integradas. Gravidez não planejada, né? DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e a AIDS são problemas bastante grandes dessa idade, e aquela questão, né, de isso nunca vai acontecer comigo, só acontece com os outros. Então, o que se precisa é orientação, na verdade. Mostrar para os adolescentes, né, o que acontece com eles e o que eles podem fazer para evitar esse tipo de problema durante a adolescência e a vida adulta. E a questão da baixa escolaridade e inserção precoce no mercado de trabalho. Então, aqui é um problema que também sai do SUS, é uma ação integrada, claro que tem bastante ações que são ligadas diretamente ao SUS, mas são ações bastante integradas e bastante amplas, envolve, então, educação, justiça, diferentes áreas, né? Então, essa questão da baixa escolaridade e inserção precoce no mercado de trabalho precisa ser trabalhado de alguma forma. Então, existem várias formas. A obrigatoriedade, tentar obrigar, né, o aluno a frequentar a sala de aula, só o tentar obrigar não é uma garantia de nada, né? Então, o ideal é realmente conscientizar esse aluno, conscientizar a família da necessidade de ele frequentar a escola, fazer uma escola que seja mais do que ensinar a teoria, mas ensine a prática, né? Então, capacite esse aluno para ser um futuro profissional, né? Para que ele possa já ter o conhecimento para, quando for possível, entrar no mercado de trabalho. Então, várias coisas que são importantes para evitar, né, que o aluno simplesmente saia da escola para ir trabalhar. Hoje está um pouquinho complicada essa questão, existem alguns programas de incentivo para que menores possam trabalhar, mas aí é questão pessoal. Eu acho que deveria ter outros formatos que permitissem que o adolescente ele pudesse aliar mais a questão do estudo e do trabalho. Permitir que o adolescente trabalhasse de uma forma um pouquinho mais diferenciada do que pode hoje. Mas isso é uma opinião pessoal, não é uma opinião que possa ser levada em consideração, é só uma opinião pessoal. E é isso, pessoal. Hoje seria isso. Pergunto para vocês, tem alguma dúvida, alguma coisa?
Não, tá tranquilo, professor. Então, beleza. Então, não esqueçam, semana que vem eu vou colocar o link ali, mas vai ser não o link para aula, mas o link para apresentação do TCC, tá bom? Tranquilo, professor. Um bom final de semana. Obrigado para vocês também. Bom final de semana e semana que vem a gente se vê lá na